Paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder dar a aula da escola bíblica. Hoje é domingo e é comemorado o dia da Páscoa. E então, eu achei muito interessante nós trazermos uma aula com a explicação do que é a Páscoa dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos da palavra do Senhor. Então eu vou estar trazendo e falando sobre a Páscoa à luz da Bíblia, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Mas eu quero fazer uma oração com você neste momento. Então vamos fazer uma oração para que Deus venha falar conosco através deste estudo, mesmo sendo um estudo da escola bíblica, mas que possamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus Pai, precisamos do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, fala com quem estiver assistindo esse vídeo, que as dúvidas, os questionamentos venham ser sanados, que a presença do Senhor venha ajudar em todas as coisas. Precisamos de Ti, ó Pai eterno, para a glória, louvor e adoração do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Bom, a Páscoa, ela, na verdade, ela vem do Antigo Testamento. O seu início é no Velho Testamento, lá no Êxodo. Aconteceu por causa do clamor do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava escravizado por Faraó, estava escravizado ali no Egito. Quando José foi para o Egito, José se tornou então ali o governador, o vice-faraó, vamos dizer assim, porque abaixo do faraó já era José. E então José ali trouxe todo o povo de Israel, Judá, os seus irmãos, o seu pai, Jacó, os seus irmãos, os filhos de Jacó, trouxe todos eles, a sua parentela, para poder viver ali no Egito. Mas depois de algum tempo se levantou um faraó que não conhecia o Senhor, não conhecia a Deus e também não conhecia José e nem os feitos que José havia feito ali no Egito, através de proteger o Egito daquela escassez que aconteceu, que foram os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca, os 7 anos de morte, de escassez. Então se levantou um faraó que não conhecia. E aí então também, a partir disso, um faraó, ele se levantou temendo um povo de Israel e começou a escravizar o povo de Israel com mão de ferro. Começou a escravizar o povo de Israel, fazendo eles trabalharem, fazendo tijolos, trabalharem pesado, não terem descanso, porque diz a palavra do Senhor que Faraó temeu o povo de Israel por causa do tamanho que o povo de Israel ficou. Com isso, ele também ordenou a morte de todos os filhos dos israelitas, das israelitas, todos os do sexo masculino, porque ele estava com medo. Então o povo de Israel começou a clamar a Deus. Isso está em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, diz: os filhos de Israel gemiam, clamavam a Deus sob a servidão e por causa dela clamavam. Então os filhos de Israel estavam sofrendo e por causa disso começaram a clamar ao Senhor. E o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança que tinha com Abraão, Isaque e com Jacó. Então, a partir daí, começa o agir do Senhor em favor do povo de Israel, para poder então chegar na Páscoa. Então, o povo de Israel clamou a Deus para poder deixar de sofrer ali naquela escravidão. Quando então Deus levanta Moisés, ele é educado como neto de Faraó, diz a palavra do Senhor em Hebreus, porém ele, rejeitando ser chamado de filho da filha de Faraó, ele mata ali um egípcio, um soldado egípcio. Depois, ele, temendo ter sido descoberto, ele foge para os desertos e realmente havia sido descoberto.
e ali quando ele foge para o deserto, ele fica ali, se casa, pastoreia 40 anos ali no deserto, e então Deus aparece para Moisés através da sarça que ardia em fogo. Era muito comum lá, né, a sarça, os arbustos pegarem fogo devido ao calor que era o deserto, que é o deserto, e a falta de umidade que tem. Mas aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Então ela pegava fogo, mas não pegava. Ela tinha o fogo ao redor, ela pegava o fogo, mas a sarça continuava ali. E então Deus fala com Moisés, e Moisés então se levanta como um libertador do povo de Israel. E então vem as pragas do Egito, o qual o faraó não aceita libertar o povo de Israel, o faraó não aceita liberar, né? Vem as pragas, até chegar na última praga. Veio as 9 pragas, faraó mantém o coração duro, coração enrijecido, em alguns momentos, não, eu vou libertar. De repente ele mudava de ideia e desistia de libertar o povo de Israel, de liberar eles da escravidão. E então vem a 10ª praga. E então é sobre a 10ª praga que então nasce, a partir da 10ª praga, ali no decorrer da 10ª praga, que nasce a questão da Páscoa. Então, na 10ª praga seria a morte dos primogênitos, que seria o anjo da morte passando para matar os primogênitos. Então, a Páscoa é a primeira das 3 festas dos judeus, conhecida também como festa dos pães asmos. Ela foi instituída no livro de Êxodo, capítulo de número 12, e eu quero ler com você, né, se for possível você também abrir a sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 1 em diante, diz o seguinte. Eu vou ler na King James da nossa igreja, né? Edição especial em comemoração ao aniversário da nossa denominação. Então eu vou ler na tradução da King James, está aqui, ó, a Bíblia em comemoração aos 70 anos da nossa igreja. Êxodo, capítulo de número 12, diz o seguinte: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o seu vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número das pessoas. O cordeiro será escolhido nas proporções do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com os pães asmos, não fermentados, as ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasas. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes.
Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Então aqui nós vemos a ordenança do Senhor sobre a questão da Páscoa. Então a Páscoa, ela é uma festa que o povo de Israel, eles iriam comemorar pela passagem dessa praga da morte, a passagem de Deus, do Senhor, do anjo do Senhor, matando os primogênitos, mas ela passando pela casa sem atingir a casa. Foi instituída por Deus no Egito e comemora a liberação do jugo do faraó que estava reinando sobre os judeus ali no Egito. Então é essa passagem que traz a libertação do povo de Israel, que foi através da última praga. O elemento mais importante da festa seria o cordeiro, e o seu elemento do cordeiro seria o sangue. Então ali, tanto o cordeiro quanto o sangue são os dois elementos que são colocados em destaque dentro dessa festa, dentro deste momento. O sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, nas vergas, nos umbrais ali da porta, como um sinal para que o Senhor pudesse proteger e abençoar aquela casa, né? O versículo de número 13 e o versículo de número 27 do capítulo 12 diz justamente isso. Vocês vão colocar, e eu vendo o sinal, eu passarei por cima de vós, eu não vou atingir a vossa casa com a mortandade. Então é essa expressão passar por cima que significa a Páscoa, o Pessat, Pessá, depende da tradução, mas que significa no português a Páscoa. Então para os israelitas o sinal do sangue foi a sua salvação. O sangue, então, colocado ali nos umbrais, era sinal de salvação. Fazendo uma alusão para Cristo, Jesus, então, ele é o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, para que também possa trazer essa proteção contra o anjo da morte, contra a morte, né? Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro que Deus enviou ao mundo, sem pecado, sem mácula, um Cordeiro macho, conforme eram os requisitos ali que Deus colocou para o Cordeiro. Assim também Jesus cumpria aqueles requisitos. Jesus também foi enviado ao mundo justamente para ter a mesma função que aquele Cordeiro tinha na festa da Páscoa. E então, quando Cristo foi até a morte de cruz, que vem a questão do derramamento de sangue. Pelo sangue do Cordeiro, nós somos perdoados, nós somos protegidos, nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E então a morte não tem mais o domínio sobre a nossa vida. A morte não tem mais essa autoridade sobre nós, porque Cristo, ao morrer na cruz, o seu sangue nos garante essa vitória, nos garante, nos dá essa garantia através do sacrifício de Cristo ali na cruz por mim e por você. Então, a Páscoa que os judeus comemoravam, na verdade, ela se cumpriu em Cristo Jesus, assim como o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta simbolizava a proteção, assim também é o sangue de Cristo na nossa vida, né? Não é um sangue físico, não é um sangue que você vai pegar lá, um sangue físico, um vinho, um óleo da cor do sangue, não é nada disso, pelo amor de Deus, não é. É o símbolo do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, através da nossa decisão
em servir ao Senhor, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, confessá-lo e então ter uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Com isso, nós temos a garantia do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a nossa casa. Nós temos essa garantia a partir do momento em que nós buscamos ter essa vida na presença de Cristo. Então, o sangue do Senhor se tornou o sinal da salvação para nós que cremos nele, né? A eficácia do seu sangue. Seu sangue, então, mostra aqui que já houve o julgamento. Então o julgamento da morte já aconteceu. Quer dizer que eu e você, nós não vamos ser mais julgados para definir a nossa salvação. A partir do momento em que nós morrermos com Cristo, ou então se não morrermos, Cristo vier buscar a sua igreja e nós ainda estivermos vivos, vai ser ali então essa decisão, se nós estivermos com a marca do sangue do Cordeiro sobre nossa vida. Então não é você toda vez usar uma camiseta vermelha, marcar sua testa, marcar sua casa, não quer dizer isso. É a sua vida em conformidade com aquilo que Cristo espera, com aquilo que Cristo pede. E aí então nós vemos na Bíblia. Se você quer ver um resumo básico do que é ter uma vida de acordo com os princípios de Cristo, leia Mateus capítulo 5, que fala as bem-aventuranças, leia Gálatas capítulo 5, que fala os frutos do Espírito, leia Atos dos Apóstolos, que fala ali uma vida, a vida guiada pelo Espírito. Leia as cartas do apóstolo Paulo, que você vai ver ali os conselhos que ele dá para ter uma vida correta, uma vida íntegra na presença do Senhor. Então, a garantia da salvação não é um patuá que você pega, não é um óleo que você pega, não é nada disso. É a sua vida, é as suas atitudes. É ela quem vai definir, é ela quem vai te mostrar o final, se você vai ter a garantia da salvação ou não. É ali que está o julgamento, porque Cristo já morreu por mim e por você. Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras estamos sarados. Então ele foi o Cordeiro enviado por mim e por você. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 22, também traz algo muito importante para a nossa vida, né? Para nós, que fala que vocês, Deus fala através de Moisés, né? Vocês vão comer, mas vocês não podem sair da casa. Então, o passar o sangue não garantia a proteção. E também o estar dentro da casa e sem passar o sangue não garantia a proteção. Nós estamos com essa pandemia, todo mundo fala, fica na casa para ficar protegido, mas não adianta nada ficar na nossa casa se nós não estivermos com o sangue do Cordeiro sobre nossa vida, porque o faraó também estava em casa, o filho de faraó também estava em casa, os egípcios todos estavam nas suas casas, mas eles não tinham o sangue nos umbrais, eles não tinham o sangue do Cordeiro, não adiantou de nada. A mesma coisa se o israelita tivesse passado o sangue nos umbrais, mas não ficasse na sua casa, estivesse lá na rua, zambateando por lá, né? Não, eu vou passar na minha testa, eu vou passar nos meus braços, e ficasse zanzando aí pela rua, andando, batendo perna pela rua, a morte iria passar, o Senhor iria passar, e a morte ia alcançar da mesma maneira. É a junção das duas coisas, é o sangue nos umbrais, mas também o ficar em casa. Então a segurança nós só temos se Cristo estiver conosco e nós estivermos em Cristo. E essa casa que eu quero falar, trazer também, eu quero falar sobre a casa templo. Não adianta eu dizer que eu sirvo a Cristo se eu não sirvo a Ele também buscando, juntamente com a igreja reunida, juntamente com a igreja estando unida. Claro que a igreja é eu, é você,
Coríntios fala isso, né? Nós somos a igreja de Cristo. Claro, a Bíblia nos garante isso, nos dá essa orientação. Mas a Bíblia também fala, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns irmãos. A Bíblia também fala, todos os dias, subiam e iam ao templo, nas casas, no templo, iam todos os dias, adoravam ao Senhor no templo. Então eles estavam sempre. Carta de Cristo, através de João, para as igrejas da Ásia. As igrejas, não foram as pessoas. Foram as igrejas. Cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, eram igrejas. Então, aqui também nós podemos ver que a proteção do Senhor está quando eu estou na igreja, na casa. Eu tenho que ficar, não adianta eu querer andar uma vida apenas daquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que deve ser. Não, eu tenho que estar unido com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Eu tenho que estar unido com a igreja, porque é nessa união que eu vou mostrar Cristo reflete através da minha vida, porque a igreja não é perfeita, porque a igreja é feita de pessoas. Então a igreja não é perfeita, eu não sou perfeito, você não é perfeito. A partir do momento em que eu ficar perfeito, então eu tenho que sair da igreja, porque eu vou contaminar a igreja de novo, porque não existe perfeição, não existe, não tem como alcançar a perfeição. Então a igreja também é um treinamento para nós, para mostrar que eu e você somos verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro derramado lá na cruz, e mostrar que nós fazemos a diferença. Então aqui fica a hashtag, fica a dica, né? Então tem que estar o sangue passado nos umbrais, mas fiquem nas casas. Nessa pandemia, literalmente, fique na sua casa, vigie, obedeça as ordenanças. Claro que se você tiver que trabalhar, vai trabalhar, porque daí também é uma ordem e Deus vai te proteger da mesma maneira. Então nós temos que permanecer nas casas, em Cristo, com o sangue do Cordeiro, mas permanecer também na igreja, no templo, buscando a presença do Senhor. Também Êxodo, capítulo de número 12 ainda, o versículo 11 diz, né? Assim vocês vão comer com os cintos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, vocês vão comer apressado. Essa é a Páscoa do Senhor. Entenda o seguinte, aqui quando Deus fala isso para Israel, é porque Deus estava falando, vocês vão sair, então vocês têm que estar pronto. Não adianta esperar para ficar pronto. Sabe aquele negócio que às vezes combina a família de sair e alguém resolve se arrumar na última hora, né? Alguém resolve se arrumar ali, espera até os 48 do segundo tempo para ir tomar banho. E aí o abençoado, além de tomar banho, ele quer usar o banheiro, ele quer tomar banho. Se for homem, quer fazer a barba. Se for mulher, às vezes quer se depilar. Aí quer fazer o cabelo, aí quer fazer maquiagem. Aí o homem também quer fazer o cabelo, porque daí vai passar o secador e vai escolher a roupa para poder ver se combina. Tudo isso na última hora. Não era assim. Deus falou para o povo de Israel, vocês vão cumprir com todas essas ordenanças, mas vocês têm que saber uma coisa, vocês têm que estar preparados, porque é assim que vocês vão sair, é assim que vocês vão ser libertos da escravidão do Egito. Não adianta querer, Faraó falou, pronto, agora vocês vão sair correndo, vão pegar as coisas esbaforidas. Não vai dar certo. Não vai dar. É igual quando a mulher está para dar à luz, já tem que estar com a mala pronta, ali a mala da maternidade, a mala da mãe, já tem que estar pronta. Não adianta falar, não, vou esperar quando estiver completando ali os 9 meses, aí eu vou preparar. Por exemplo, a cesárea está marcada para segunda-feira, hoje é domingo, então hoje à noite, no domingo à noite, eu vou preparar a mala da maternidade. Não adianta, porque o bebê pode adiantar. O bebê pode já querer sair antes da hora. Então vai dar ruim. Tem que estar com a mala preparada, tem que estar pronto.
porque no menor sinal de contração, no menor sinal da bolsa romper, ou então se realmente der o horário, você não vai ficar preocupado. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Porque na hora do nervosismo você esquece de alguma coisa, passa batido em alguma coisa, e aí você não leva tudo que é necessário. Então Deus fala para o povo de Israel: vocês têm que estar preparados, porque a hora que o faraó falar, vão embora, vocês estão prontos, vamos embora. Não vai precisar sair correndo, caçando, procurando. Não, vocês vão embora. Já procura, já pega ali, vai com o cajado, o cinto colocado, a sandália nos pés, e vocês vão prontos já para sair. O que eu quero falar sobre isso? Sobre nós os cristãos. Nós os cristãos estamos vivendo aqui neste mundo. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós não somos aqui dessa terra. O livro de Hebreus, o capítulo de número 13, e o versículo de número 14, a palavra diz, o Senhor diz o seguinte: pois não temos nesta terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós não somos dessa terra. Não adianta eu querer criar a minha vida como se a minha única vida fosse aqui na terra. Mas entenda que eu não estou falando também para você não viver. Claro que você vai conquistar a sua casa, conquistar o seu carro, vai querer um salário melhor, vai constituir família, vai fazer a obra de Deus. Claro, tudo isso você vai cumprir. Mas você e eu temos que entender o seguinte: a nossa vida não é aqui na terra, aqui é apenas uma passagem daquilo que está por vir. A nossa terra, Pedro fala, vós sois embaixadores de Cristo. Um embaixador não é daquela nação. Aqui no Brasil nós não temos embaixador do Brasil. Nós podemos até ter a embaixada ali com pessoas que trabalham, mas não tem o embaixador que fala pelo Brasil, porque já é o Brasil. Então tem o presidente, tem os ministros, tem os deputados, os senadores, já tem uma renca de gente que fala pelo Brasil, mas o embaixador está fora do país. O embaixador está lá no Paraguai, o embaixador está lá na Venezuela, que são países aqui próximos, mas o embaixador também está lá na China, também está lá no Japão, está no Vietnã, está na Austrália, está na Rússia, países distantes, do outro lado do globo. O embaixador está lá, mas ele não é de lá, ele é brasileiro, ele é cidadão brasileiro, só está vivendo lá por um período, mas ele sabe que ele não é daquela nação, que ele vai voltar para o seu país, que ele vai voltar para o Brasil, que ele responde ao Brasil. Quando Deus fala para o povo de Israel: vocês vão comer, mas vocês vão comer com o cinto atado, com as sandálias calçadas, com o cajado na mão, e vão comer apressados, porque vocês têm que entender que vocês não são do Egito, mas eu vou tirar vocês do Egito para a minha terra prometida. A mesma coisa é para mim e para você nos dias de hoje. Eu e você estamos vivendo aqui no mundo, nós estamos vivendo aqui nessa terra, constituindo família, fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado, sendo usados por Deus, mas a nossa pátria é lá no céu, a nossa morada verdadeira é lá na glória com o nosso Deus e com o nosso Pai. Então nós temos que viver aqui na terra, sabendo, eu tenho que estar pronto. Não adianta eu querer esperar no último momento, porque vai ser num piscar de olhos, vai ser assim, pronto, Jesus voltou. Estamos aqui conversando, pronto, Jesus voltou. Eu fui, você ficou, ou se eu não estiver preparado, você foi, eu fiquei. Nós temos que estar prontos. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6 também, no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para poder resistir às ciladas do diabo, para poder resistir às tentações. Então você vai colocar a capacete da salvação, couraça do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então eu e você, nós temos que estar prontos. Não adianta a gente querer achar que vai ter tempo,
que vai ter oportunidade, porque o tempo é agora, a oportunidade é essa, para eu e você fazermos um concerto com o Senhor, para eu e você nos aproximarmos do Senhor e verdadeiramente colocar o sangue de Cristo nos umbrais da nossa casa, que é na nossa vida, para então também estar na nossa casa, mas não a casa lá onde você mora, onde você está ouvindo talvez esse estudo, mas estar na nossa casa aqui na igreja, a hora que a igreja for liberada para se reunir novamente, eu e você também estar aqui na igreja. Então entenda, eu e você, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. No livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 10 ao versículo 16, nós vemos ali falando sobre os heróis da fé, falando sobre ali grandes homens que foram notáveis, profetas e reis que foram notáveis, porque eles compreendiam que não era aqui a morada deles, mas era lá na glória, que aqui é apenas uma passagem, que nós temos que fazer a diferença aqui na terra. Não adianta eu querer apenas viver para mim, porque aquele um que quiser encontrar a sua vida, perder-la. Mas aquele um que por amor a mim, disse Jesus, não é amor Francisco, não, é Jesus, eu estou falando, por amor a mim, perder a sua vida aos olhos naturais, vai encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Então, o objetivo da Páscoa já foi alcançado, tá? O simbolismo era profético, a festa ela era profética, ela já foi alcançada, que foi o sacrifício de Cristo. Quando nós lemos ali em Lucas, né, capítulo de número 22, versículo 14 ao 18, Jesus ele fala, olha, eu queria celebrar essa última Páscoa convosco, antes que eu morresse. Então, a Páscoa já foi celebrada, já foi alcançada. Por isso que nós não temos mais essa questão de comemorar a Páscoa. É legal a festa? Claro, olha que interessante o significado da festa. Sim, da maneira certa, não da maneira errada. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque eu e você nós temos que cumprir a Páscoa da maneira certa. Nós temos que cumprir a Páscoa da maneira correta na presença do Senhor dos Exércitos.